Olá, tudo bem? Como é que estão? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Alex. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para vocês. Espero que estejam bem e nós vamos iniciar um novo módulo falando um pouquinho da hidráulica, né? Então aqui no nosso título eu tenho a hidráulica básica, referente à aula 8. Vamos ver alguns conceitos e unidades de medida de pressão e vazão, tá? Deixa eu colocar minha apresentação aqui para vocês, né? Detalhe que essa minha apresentação aqui, ó, deixa eu colocar o meu carinha aqui para baixo, tá? Para ninguém ficar olhando ele, né? Deixa ele quietinho no cantinho. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai começar esse módulo que é importantíssimo referente à parte hidráulica, né? Aqui eu coloquei algumas imagens de itens, peças que nós estaremos vendo ao longo do nosso curso, nosso treinamento, tá? Vamos começar a falar um pouquinho de hidráulica, né? Das vantagens que a hidráulica tem. A hidráulica, né? Para quem ainda não sabe ou não conhece, ela se refere a sistemas, né? Com equipamentos como válvulas e cilindros, aonde realmente nós temos a utilização do óleo hidráulico, né? A grande vantagem dos sistemas hidráulicos, né, são para transmissões de força. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com hidráulica, a gente se remete à força, né? Visto que nós temos aí, na sua grande e imensa maioria, equipamentos pesados que trabalham com hidráulica. Por quê? Porque precisam de força, né? A gente tem tratores, a gente tem retroescavadeiras, escavadeiras, né? Todos eles necessitam de força, né? E com isso eu utilizo a hidráulica, certo? Beleza? Tá? Então, falou em hidráulica, você se remete à força, aquilo que é necessário transmitir força. E aí tem uma coisa interessante aí, ó. Na hidráulica nós podemos ter paradas instantâneas, proteções contra sobrecargas e tudo isso em dimensões extremamente reduzidas. Eu não vou entrar no conceito da parte hidráulica, que é a lei de Pascal. Quem tiver curiosidade pode depois dar uma pesquisada, né? No YouTube aí tem muita coisa legal, interessante, com animações. Vocês podem procurar como lei de Pascal e vocês vão perceber como a hidráulica revolucionou principalmente essas questões de maquinários aí, tá? É uma parte que é bem legal. Na maioria dos casos, né, os problemas estão relacionados aos líquidos. Então, uma grande desvantagem que a hidráulica tem é ela vai trabalhar com líquidos, no caso o óleo hidráulico. E aí existe um conceito físico que diz que os líquidos são incompressíveis. O que é isso? Eles não conseguem ficar muito tempo presos em um lugar, tá? E aí, quando a gente está lidando com óleo hidráulico, a gente vai ter algumas situações. Primeiro, são pressões elevadas, né? Para que eu possa utilizar nessas máquinas e equipamentos o processo com sistemas hidráulicos, eu preciso de pressão, né? E aí, o líquido vai estar pressionado. Outro ponto interessante é que o líquido estará quente. Então, quando estamos falando de óleo hidráulico, eu estou dizendo que o líquido estará pressionado e quente. Essa temperatura que o óleo hidráulico trabalha é acima de 80 graus Celsius. Então é uma temperatura extremamente elevada que o óleo trabalha. Então isso pode ocasionar um problema de falha em alguma peça e tudo mais, tá? Então nós temos aqui, ó, altas pressões dos líquidos existem perigos inerentes.
Aí a gente tem que prestar muita atenção para que todas as conexões estejam firmemente apertadas e estanques. O que significa isso? Então, para que eu possa transmitir esses movimentos e ter força, eu vou ter equipamentos que vão transportar o óleo para um determinado movimento. Então eu vou pegar o óleo hidráulico, depois a gente vai ver isso com clareza item a item. Eu vou pegar o óleo, ele vai sair de um ponto que a gente chama de reservatório, sai desse reservatório, vai passar por uma coisa chamada válvula. Essa válvula, dependendo do acionamento, vai chegar ao cilindro e o cilindro fará a transmissão de força, certo? Esse é o caminho básico que o óleo percorre. Então, como que ele vai percorrer? Ele vai percorrer por mangueiras. Então, as mangueiras precisam estar firmemente apertadas. Além de elas estarem apertadas, elas precisam suportar as pressões que aquele óleo está sendo suportado. E aí que começa a entrar os detalhes. Por quê? Nas pontas das mangueiras podem ocorrer o quê? Vazamentos, fuga de óleo. E com isso, o que vai acontecer? Se eu tiver um vazamento de óleo, o que vai acontecer? A pressão vai diminuir. E se a pressão diminuir, aquela força que eu vou poder utilizar vai também diminuir. E aí o que acontece? Talvez eu não consiga levantar uma determinada carga. Por quê? Porque eu não vou ter força para levantar essa carga. Eu não tenho força para levantar aquela carga. Então pode ser que há um vazamento em algum ponto do sistema e tem que ser sanado essa situação. Tá? Essa é uma das desvantagens da hidráulica. Além de tudo isso, se a gente for pensar em termos ambientais, eu tenho um problema, porque quando há um vazamento muito grande de óleo, e aí se eu estou, vamos lá, pegando um exemplo aí que vocês têm por aí, né? Lá na lavoura, se dá um problema de um vazamento grande de óleo, e aí eu não tenho os equipamentos corretos, esse óleo vai no solo. E aí quando ele for no solo, ele vai penetrar no lençol freático e aí pode trazer problemas ambientais para aquele pedaço de solo. Então a hidráulica também tem essas questões aí de desvantagens. Mas a gente está falando de pressão, a gente está falando de força, mas como se dá isso? Como que é a relação de cálculo? Só um detalhe importante, a gente não vai entrar em conta, eu não vou fazer continha com vocês, nada. Mas a gente precisa entender a equação fundamental da pressão. Então, a equação fundamental da pressão é pressão é igual força dividido pela área, certo? Aí, ó, uma coisa legal que a gente precisa ter em mente é o seguinte: eu posso fazer uma análise da relação de pressão, força e área sem fazer nenhum tipo de cálculo, né? Como assim? Veja, eu tenho aqui a minha equação. A minha equação ela está como uma força dividindo por uma área. Então eu posso chegar numa relação e dizer o seguinte: se eu aumento ou diminuo a pressão, vai impactar diretamente na pressão. Então, depois você faz um teste aí na sua casa, veja o que acontece em relação à pressão. Se você pegar o seu dedo indicador, e colocar ele na palma da sua mão e pressioná-lo, né? Então você pressiona o indicador na palma da sua mão, você está aplicando uma determinada pressão, certo? Então, ó, o seu dedo indicador pressiona a palma da sua mão, você aplica uma certa pressão. Legal. Dói? Teoricamente não dói, né? Você põe o dedo aqui e tal, não vai ter problema de dor. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar o seu dedo indicador por uma ponta de caneta. Então você pega uma caneta, né? A ponta da caneta possui uma área menor
do que o seu dedo indicador. E aí você faz o mesmo movimento, ó. Aplica uma força com essa ponta de caneta na sua palma da mão. O que vai mudar? Vai mudar a pressão. Por quê? Porque como eu diminuir a área, a pressão vai aumentar. Conforme você vai apertando a ponta da caneta na sua palma da mão, você vai sentindo dor. E esse sentimento de dor é porque aumentou a pressão, certo? Então qual a relação que eu posso fazer? Se eu diminuo a área, a pressão aumenta. E se eu aumentar a área? Se eu aumentar a área, a pressão diminui. Então, a gente chama na matemática isso de regras inversamente proporcionais. Enquanto um sobe, o outro desce. Aumentei a área, a pressão diminui. Diminuir a área, a pressão aumenta. Legal. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de cálculo, nada. Eu posso usar essa regra que dá certo? Sim. Aumentou a área, diminui a pressão. Diminuiu a área, aumenta a pressão. E a relação de força? Como que fica a relação de força nisso? A relação de força segue de uma forma proporcional. Se a força aumenta, a pressão aumenta. De novo, se a pressão aumenta, a força vai aumentar também. E se a força diminuir, a pressão vai diminuir. Lembra que eu falei agora há pouco de um problema de vazamento? Então, essa é a ideia de força. Se a pressão diminui, a força vai diminuir. Com isso, eu não vou conseguir levantar uma determinada carga, tá? Então, se você aplicar essa relação, você não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. É só lembrar dessa regrinha. Aumentou a área, diminui a pressão. Diminuiu a área, aumenta a pressão. Aumentei a força, a pressão vai aumentar. Diminuiu a pressão, a força diminui. Legal? Então a gente entendeu essa questão do conceito de pressão, força e área, sem mesmo fazer uma continha só. Legal, né? Aí nós temos as unidades. Então veja, quando se trata de pressão, eu tenho várias unidades que podem ser utilizadas, tá? Então vocês podem depois muito bem baixarem um aplicativo aí no Google Store, Apple Store, né, Play Store, onde vocês vão ter a transformação de várias unidades, ou mesmo colocar aí no computador, no Google, converter uma unidade de pressão bar para uma unidade em libra força ou PSI, né? Também se encontra facilmente. Eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas eu vou mostrar essa questão das unidades para vocês poderem entender, né? Então eu tenho algumas unidades que vocês estão vendo aqui do lado direito, ó. Eu tenho, por exemplo, o KGF por centímetro quadrado. Eu tenho o famoso PSI. PSI, onde que eu vou encontrar essa unidade PSI? PSI, para quem não se recorda, essa é a unidade quando a gente vai no posto de gasolina abastecer não, né? A gente vai fazer o enchimento, né? Ou calibração do pneu. A gente vê lá o reloginho e quase ninguém percebe que ali tem uma unidade, né? Ali eu tenho uma unidade chamada PSI. PSI é a definição de Pound Square Inch, libra por polegada quadrada. Mas assim o pessoal abreviou e colocou PSI. Essa é uma unidade do sistema inglês, né? Só para vocês poderem entender, existe o sistema métrico e existe o sistema inglês. Então vamos pegar alguns exemplos para vocês poderem entender. Se eu for lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, né, e for verificar uma pressão, você vai ver que vai encontrar muito
PSI, você vai encontrar muito libra por polegada quadrada, tá? Se você for nos Estados Unidos também vai encontrar, né? No Brasil, se você for em alguns locais com instrumentos de pressão que a gente vai falar já já, eu vou ter, por exemplo, o bar, que é uma unidade. Eu vou ter o KGF por centímetro quadrado. Eu vou ter o Pascal. O que é o Pascal? O Pascal é Newton por metro quadrado, tá? Esses são do sistema muito mais utilizado no sistema métrico, beleza? Mas para você fazer essas relações é só baixar um conversor de unidades, beleza? Isso é uma forma de medir pressão com essas unidades, ó. KGF por centímetro quadrado, PSI, Pascal, bar, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os manômetros para vocês entenderem melhor. Uma outra forma de se medir pressão é através da coluna de líquido. Como assim coluna de líquido? Então, para medir pressão, eu vou ter um líquido e eu vou medindo como uma escala, uma régua graduada com um tubo de vidro, que aí aquele líquido vai subir e descer, subir e descer. E nessa escala graduada eu consigo fazer a medição da pressão. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Centímetro, aí vem uma palavra H2O, vocês conhecem, água. Então aqui é centímetro de água. mmHg, mm vem de milímetro. E o Hg é o que? Mercúrio, né? Mercúrio é um outro líquido que se usa bastante para fazer medição de pressão. Aí eu tenho polegada por água, que é IN, é definição de polegada. H2O, água. INHG, polegada de mercúrio, tá? Sistemas de força aqui no Brasil, a gente vai encontrar muito, ó. PSI, KGF por centímetro quadrado. Sistemas hidráulicos, ou sistemas pneumáticos que trabalham com ar comprimido, eu vou trabalhar muito com essa unidade aqui, ó, chamada bar. Então, em sistemas pneumáticos, que é ar comprimido, eu vou trabalhar bastante com bar, tá? Sistemas. Certinho, rapaziada, beleza? Aqui eu tenho os nomes das unidades, né? Ó, apareceu uma nova aqui, ó, MCA. O que é MCA? Metro de coluna d'água. Aí apareceu uma outra aqui, ó, KPA. O que é KPA? O K representa quilo, né? É o prefixo. E a unidade é Pascal. Então eu tenho aqui, ó, quilo Pascal. Beleza? Certinho aí? E aqui, pessoal, eu tenho uma amostra para vocês. Quando vocês forem por aí ver as formas de medir pressão, eu tenho aqui os famosos manômetros. A gente vai falar muito em hidráulica desse instrumento, né, que mede pressão, que é o manômetro. Então, se você observar, eu tenho aqui nos instrumentos, né, sempre duas unidades. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, o PSI e o bar. Então, como é que é a forma de medição aqui, ó? Essa parte vermelha aqui, a medição é em PSI. A outra parte na cor preta é em bar, tá? É em bar. Então você vê, vamos fazer uma aproximação aqui, ó. Enquanto eu tiver o ponteiro aqui, ó, esse ponteiro estiver aqui no 30, né? 30 o quê? 30 PSI. E quanto que é a equivalência em bar? Aproximadamente 2 bar, tá? Eu faço sempre essa relação aí, ó. Então, sempre os manômetros terão duas unidades na sua marcação, na sua grande maioria, tá? Existem manômetros que vão apresentar apenas uma marcação, tá? Mas aí, se a gente pegar, você pode pegar aí depois, na fazenda, vai ali nos compressores que a fazenda tem, vocês vão observar que sempre vai ter duas unidades ali. Outra aqui, ó, PSI e KGF por centímetro quadrado. Então os compressores vão estar sempre marcando duas unidades, beleza? Certo? Esse aqui é um tipo de manômetro utilizado assim
A gente chama esse manômetro aqui, ó, de Bourdon tipo C. Bourdon tipo C, tá? E esses aqui da direita, eu tenho os manômetros de coluna de líquido. Então veja, eu tenho aqui, ó, as pontas de plug das mangueiras, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Percebe que sempre tem os plugs, né? Então o que acontece? Vamos entender, ó. Tem as tubulações, normalmente feitas de vidro, tá? Algumas aí você pode encontrar de acrílico e tudo mais, mas precisa ser um material resistente. E aí, como é que funciona? Vai ser exercida uma pressão aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse líquido aqui, ó, que você está vendo ou na cor amarela, ou na cor vermelha, ou azul, que aí, por que se coloca nessas cores aí, né? Para que possa enxergar melhor. E aí você percebe que tem uma graduação aqui, ó, como uma régua. E aí, o que acontece? Conforme eu vou aliviando ou colocando pressão, esses líquidos, eles vão subindo ou descendo, certo? Eles vão subindo ou descendo. Um problema que a gente tem nesses manômetros aqui de coluna de líquido, eles não suportam pressões muito altas. Por quê? Você imagina eu ter que suportar uma pressão gigantesca aí, dependendo do valor ou a variação, né? A régua vai ter que ser qual tamanho, né? 2 metros de régua, 3, aí fica inviável, né? Então, manômetros de coluna de líquido servem para pressões menores, beleza? Eu tenho esses aqui que são coluna reta. E esse outro do ladinho aqui, ó, é uma coluna U. Se você for observar bem, ó, o líquido aqui, ele está dos dois lados e de forma nivelada. Então você percebe que é o mesmo líquido, passa de um lado para o outro, que é um U, formato U. E aí o que acontece, né? Se eu tiver uma pressão maior nesse pórtico aqui, ó, esse líquido vai descer. Se esse líquido desce, esse aqui consequentemente vai subir. Então eu vou ter um desnivelamento desses líquidos aí. Esse desnivelamento desses líquidos me proporciona o quê? A medição da pressão. Também considerando que as medições feitas são de valores baixos, tá? Então, medições de pressão por coluna de líquido são valores pequenos, beleza? Outro ponto interessante aí, então falamos de pressão, né? Pressão, vimos algumas unidades de medida e as pequenas formas de medir. Lembrando o seguinte, nas próximas aulas a gente vai também falar bastante de pressão, dos instrumentos e tudo mais. Aqui é só para você ter um conceito inicial. Vazão, né? O que é vazão, né? Quando a gente fala de vazão, a gente está pensando em fluxo, certo? Então, assim, toda vez que você ouvir a expressão vazão, você faça uma associação a fluxo, tá? O fluxo pode ser volumétrico, ou seja, fluxo de líquidos, ou gravimétrica, que é referente à massa. Então, eu posso ter fluxo de líquidos de forma geral, ou posso ter vazão gravimétrica, que é de massa. Como assim vazão de massa? Bem, é uma coisa que vocês talvez lidam no dia a dia, né? Vazão de milho, vazão de soja, né? Ou sorgo, ou algum outro item que é sólido. Só que aí se eu juntar ele, vira uma massa, né? Vira uma massa. Pensa, vamos lá, vamos fazer uma análise. Pensa quando a máquina, a colheitadeira de grão, ela enche o tanque graneleiro, certo? E aí eu preciso repassar isso para o caminhão. O que está ocorrendo entre o tanque graneleiro da colheitadeira para o caminhão? Eu estou tendo uma vazão gravimétrica, certo? É uma vazão de massa, é um fluxo de massa através do tempo. Legal? Então a vazão, ela vai ser sempre um determinado volume passando por um tempo. Esse volume, né, pode ser líquido, né, no caso V de volume, ou pode ser uma massa, que é M, representação, que vem da palavra
gravimétrica. Ó, trava-língua. Beleza? Então, o conceito de vazão é o quê? É um fluxo através do tempo. Joia? Pode ser líquido ou pode ser massa. Vazão volumétrica, vazão gravimétrica. Vazão volumétrica vem de volume, vazão gravimétrica vem de massa. Certinho, rapaziada? Beleza aí? Fácil, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente entender bem essa parte aí para que vocês possam ver bem. A grande maioria faz a análise através da vazão volumétrica, mas esquece que nós temos também a vazão gravimétrica, né, que vem relacionado à massa. Beleza aí? E aqui do ladinho eu coloquei algumas relações também, tem as unidades de medida, também tem os conversores que vocês podem baixar aí. E aí eu peguei alguns exemplos, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, metros cúbicos por segundo e quero passar FT. O que é FT? Pé, certo? Medida do sistema inglês, beleza? Sistema inglês, sistema métrico, ó. Pé, pé ao cubo, né? Por minuto. Outra unidade que usa muito, principalmente nos Estados Unidos, galões, né? Galões por minuto. Uma outra unidade acho que bastante vista, litros por minuto, certo? Então nós temos essas unidades aí que vocês podem encontrar, tá? Mas aí quando se trata de vazão, você vai lembrar sempre que vai ser um determinado volume ou massa através de um tempo. O tempo pode ser em horas, pode ser em segundo, pode ser em minutos. E para que eu possa fazer a medição dessa vazão, eu coloquei alguns instrumentos aqui que são utilizados para medição de vazão, tá? Então eu tenho alguns instrumentos aí de medição, ó, esse aqui, ó, vamos pegar esse aqui que tem esse aparelho aqui, ó. Esse instrumento aqui, ele vai medir a vazão através do sistema ultrassônico. Então olha que legal, né? Eu vou estar utilizando o sistema de ultrassom, o sistema ultrassônico, para fazer a medição de vazão, né? Esses outros aqui, ó, são medidores de vazão mais utilizados no mercado. Então eu tenho hoje o aparelhinho aqui que faz a medição, né? Aqui tem o tubo, as flanges que são conectadas na tubulação do sistema, e aí através do fluxo de massa ou de volume que eu tenho aqui nessa tubulação, eu consigo fazer a medição de vazão. E aí o valor que vai ser mostrado aqui, ó, vai ser metros por segundo, podem ser dada, vamos lá, pegar outra lá, ó, metros cúbicos por hora, galões por minuto, litros por segundo, litros por minuto. Aí vai depender de como que o aparelho está configurado, certo? Então, os medidores de vazão aqui, mais conhecidos do mercado, esse aqui são os mais utilizados, né? Medidores um pouco mais diferentes que podemos encontrar no mercado aí, né? Que requer um pouco mais de custo. São os medidores de vazão através do sistema ultrassônico. E aí, galerinha, nós temos aqui, ó, uma forma de vocês pegarem esse pequeno conteúdo que a gente falou agora para fazer um questionário. Então eu coloquei para vocês aí, ó, aqui, se caso você queira entrar nesse site aqui, ó, ou mesmo baixar esse aplicativo, e colocando esse código, você vai entrar lá, serão 5 perguntas, né, de alternativa para você poder responder sobre o que nós falamos agora, tá? Ou simplesmente baixando aqui, ó, apontando a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai conseguir responder essas questões muito facilmente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha pegado essa primeira aula, uma aula introdutória bem rápida sobre esses conceitos iniciais de pressão e vazão.
E nas próximas aulas a gente vai começar a falar de itens a itens. E lembrando, né, esses conceitos de pressão e vazão a gente vai sempre estar falando nessa parte de hidráulica. Show de bola, galera? Então, muito obrigado pela presença de vocês aí. Espero que tenham gostado desta primeira aula sobre hidráulica. E nos vemos no próximo módulo. Muito obrigado. Tchau.